Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por mais um dia na tua casa, te agradecemos por esse culto. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Senhor, me capacita a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de Lucas, esse capítulo tão importante. O que está acontecendo? Veja, o Evangelho está avançando, Jesus está pregando na região da Galileia, a oposição já começa, nós já começamos a ver Jesus tendo dificuldades, os fariseus fazendo oposição, e o povo, ao contrário, enxergando nas obras de Jesus a visitação que Deus estava fazendo. O que nós percebemos? Veja, histórias como essas são importantes para que eu tome cuidado com o que eu costumo chamar de religiosidade barata. Muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha e muitas vezes quando algo diferente surge ou algo que está fora daquilo que eu estou habituado, a minha primeira tendência é rejeitar. Lógico, isso que eu estou falando, veja, a igreja sempre tem a responsabilidade de conferir, a igreja sempre tem que avaliar os moveres e tudo aquilo que acontece. Agora, algumas marcas do mover de Deus, elas são evidentes. Por exemplo, quando Deus está movendo, o que você vai ver? Salvação. Esse é um dos primeiros efeitos. Ao você ver salvação, vem o segundo efeito. Por quê? Porque salvação ela está ligada diretamente ao arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Então você vai ver o quê? Mudança de vida. Ao ver arrependimento, está ligado ao terceiro efeito. Qual que é? A busca de santidade. Veja, a marca do cristão. O cristão ele não busca santidade para ser salvo. O cristão, porque ele é salvo, ele busca santidade. Ao contrário, é um dos efeitos do novo nascimento. Existe nele uma nova natureza. E um outro detalhe que você vai ver, que nós vamos ver marcando nesse capítulo. Vão surgir também novas lideranças. Deus começa a levantar pessoas. Agora, o que causou dificuldade entre os fariseus? Porque o evangelho ele veio através do ministério dos leigos. O mover não foi como eles esperavam no templo. O mover não foi como eles esperavam num grande líder militar. Ao contrário, um carpinteiro de Nazaré, a Galileia dos gentios, é que veio realizando. Isso é uma outra coisa que eu preciso tomar cuidado. Veja, estudo é uma bênção, teologia é ótima, a igreja precisa de bons mestres, a igreja precisa de bons teólogos, mas eu tenho que compreender que Deus também vai usar pessoas simples. E se aquela pessoa simples falar de uma maneira bíblica, eu tenho que avaliar e tenho que ouvir. Então, tomar muito cuidado com a embalagem. Muitas vezes o Senhor pode escolher uma embalagem para a qual você não está preparado. E aí você de bate-pronto, você rejeita. Então, assim, cuidado. Às vezes você vai ver bons pregadores em outra igreja. Às vezes Deus vai usar pessoas que você menos espera para falar com você. Às vezes você está lá no seu trabalho, uma pessoa simples, de repente fala uma frase. E aquela frase, sem a pessoa saber, veio diretamente ao seu problema. Nós temos que lembrar que nosso Deus é soberano. E quando Ele se comunica com seus filhos, Ele o faz de maneira eficaz. E quando Deus, Ele coloca algo no seu coração, você sabe que foi Ele. É muito interessante a maneira que Deus age. Você sabe que é Ele, principalmente porque você tem a bênção da palavra, que você pode julgar. Como que você sabe que Deus falou com você? Se aquilo que está vindo no seu pensamento, se aquilo que está acontecendo,
fecha com as verdades da palavra. E aí você pode agir em segurança. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso coração. Amém? Então, depois dessa introdução, vamos ao nosso texto. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: E aconteceu também, noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã, como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Veja que interessante. Primeira coisa que eu vejo aqui. Jesus mostra sua onisciência como Deus. Novamente, ele sabe o que está no coração das pessoas. Isso aqui é muito importante você saber. Sempre que você lê os evangelhos, você vai notar duas coisas: a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Textos como esse mostram a onisciência. Que mais que você vai ver? Você vê nesse texto uma perversão da lei. Em nenhum lugar da lei proibia fazer curas no sábado. O que acontece? Toda a lei de Moisés está lá no Pentateuco, nos primeiros 5 livros. Só que a tradição judaica adicionou um conjunto de regras à lei. E eles criaram todo um sistema, adicionando fardos, adicionando costumes, transformando, veja, todos os aspectos bons da lei. A lei tem aspectos bons. A lei é importante porque ela aponta para a forma de pensar de Deus. A lei nos mostra, entre outras coisas, a santidade de Deus e do seu povo. A lei nos mostra, entre outras coisas, a consagração do povo de Deus. A lei nos mostra, entre outras coisas, o chamado que o povo de Deus tem. Só que o que os fariseus fizeram? Eles simplesmente se afastaram da essência da lei. Se afastaram num ponto tal que, ao ver um sinal maravilhoso como esse, em vez deles glorificarem a Deus, irmãos, entenda o que está acontecendo aqui. Jesus está alterando a biologia do corpo. Ele está operando uma maravilha. A mão era mirrada. As células automaticamente se reorganizaram e foram curadas instantaneamente. É um feito absurdo que Jesus está fazendo aqui. E em vez de eles glorificarem a Deus, a Bíblia fala que eles ficaram cheios de ódio, cheios de furor. Por quê? Por causa da religiosidade vazia. Irmãos, cuidado. Muito cuidado. Lógico que você não vai chegar no nível do fariseu. Mas você pode ser enganado por causa de usos e costumes, por causa de hábitos, por causa de maneiras de falar. Quanto nós vemos isso nas igrejas, sejam elas pentecostais, neopentecostais, históricas ou reformadas. Sempre que aparece alguém falando de uma maneira diferente, a tendência de alguns do povo é rejeitar. Por quê? Porque não se encaixa naquele modelo que ele acha correto. Então, assim, cuidado, Jesus aqui fez um feito maravilhoso. E a religião, que não tinha nada a ver com o Antigo Testamento,
levou aqueles homens a odiarem Jesus. Talvez essa seja a maior passagem, a maior ensino que eu vejo nessa passagem aqui. Como que a religião pode afastar alguém de Deus? Então, assim, cuidado. Avalie as coisas. Caminhe na segurança da palavra. Não aceite qualquer vento de doutrina. Mas esteja preparado, porque qualquer dia na sua vida, um carpinteiro de Nazaré pode aparecer e te falar uma coisa que você precisa ouvir. Outro detalhe, muitas vezes na sua vida você vai ser confrontado. E esse confronto pode mexer com as suas emoções. Segura a sua onda. Eu conheço pessoas que quando foram confrontadas, quando foram exortadas, elas deram para trás e não acataram a repreensão. E daquela maneira interromperam naquele momento o mover de Deus. Por não ter um coração ensinável, por não ter um coração quebrantado e por não ter a maturidade de ouvir o que precisava ser ouvido. É apenas um paralelo. Aqui é um milagre, é um hábito da religião judaica, mas eles estavam presos na religiosidade deles. Então, assim, cuidado com isso. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Até aqui. Veja que interessante, irmãos. Jesus aqui já tinha vários discípulos. Só que dentro desses discípulos, ele escolhe 12, os chamados apóstolos, enviados. Lembrando que nós entendemos que não existem apóstolos modernos. Por quê? Porque o apóstolo tem que ter convivido com Cristo, tem que ter visto Jesus ressurreto, tem que seguir ali as bases que estão em Atos 1, quando Matias foi escolhido. E nenhum dos professos apóstolos modernos pode dizer que cumpre aquela prerrogativa. Entendeu? Entendemos também que a Bíblia usa a palavra apóstolo no sentido de enviado, como usou para Barnabé e como usou para Júnias, em Romanos. Mas aí é o sentido que nós vemos hoje, os missionários, os evangelistas, uma pessoa enviada, comissionada de maneira especial. Mas aqui o que Deus está fazendo? Está lançando as bases. Por que 12? É quase uma unanimidade entre os estudiosos. 12 aqui tem a ver com as 12 tribos de Israel. Entendeu? Como uma simbologia também de uma obra completa de Deus. Dentro de um paralelismo, algo similar. Que mais que é interessante? Os irmãos concordam que lá na eternidade passada, Deus já havia escolhido os apóstolos? Só que Jesus se levanta, vai para um lugar retirado e vai orar. Aí eu pergunto, por que Jesus, já sabendo quem seriam os apóstolos, ele sendo Deus, ele inclusive já tendo decretado aquilo lá na eternidade passada, por que o Cristo encarnado resolve orar em relação a isso? Jesus está nos dando um ensinamento. Jesus está mostrando que nós temos que caminhar na dependência da oração e na dependência do Senhor. Se o próprio Cristo orou para fazer as escolhas, ele está nos ensinando. Jesus está sendo didático. Pode haver até alguma outra aplicação nisso.
Mas eu vejo aqui a principal, Jesus dando exemplo. Ele foi e orou. No final da palavra, nós vamos ver alguns dos destinos desses apóstolos e o que aconteceu com eles. Mas estão escolhidos, está lançado o fundamento, inclusive aquele que iria trair Jesus. Está tudo determinado. E assim foi feito. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir, e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. Olha que interessante. Uma das marcas do Messias, curas e libertação. Irmãos, uma das marcas do ministério da igreja, curas e libertação. Não é porque existe charlatão gospel, não é porque existe pilantra que se diz evangélico, que você vai duvidar que Deus hoje pode curar. Que você vai duvidar que hoje um crente, habitado pelo Espírito do Senhor, pode orar e Deus, na sua soberana vontade, trazer cura, inclusive instantânea, milagrosa. Entendeu? O que eu vou falar aqui vai ter gente que eu imagino que se ouvir isso não vai gostar de ouvir. Mas eu já vi com esses olhos que vão ser arrebatados. Perna crescer. E não cresceu pouco, cresceu uns 3 centímetros. Na minha cara, a meio metro. Parecia montagem de filme. Eu vi. Entendeu? Já vi o Senhor curar. E também um monte de vezes já orei por um monte de gente. E Deus soberanamente não curou. Então, assim, você não pode comparar o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos, os chamados dons de cura do livro de Atos, com o poder de Deus agindo hoje na igreja. São duas coisas diferentes. Nós vemos até na própria Bíblia, por exemplo, Jesus, sempre que ele orava, as pessoas eram curadas. Os apóstolos, sempre que direcionavam a sua oração, curavam. Esse mover vai se modificar num ponto. Veja, Paulo orava por um lenço, o lenço ia para a mão da pessoa e a pessoa era curada. Só que na própria Bíblia nós vemos que Paulo deixou Epáfras, discípulo seu, doente. A pergunta é, por que ele não orou por um lenço e mandou para Epáfras? Por que Paulo não orou por Timóteo e Timóteo não foi curado do seu estômago? Porque houve uma mudança do mover. Eu tenho que entender que os evangelhos e Atos, eles são livros de transição. Provavelmente, lógico, Deus é Deus, ele age como quer. Mas provavelmente esse mover não deve acontecer mais dessa maneira. Mas isso não muda o fato de que eu tenho que ter expectativa, irmãos. Teve alguém doente, ore. Ore com confiança de que Deus pode curar. Manifestou demônio. Ora repreendendo que o demônio vai sair. Um dos maiores milagres que tem. Uma das obras que restaura a dignidade dos seres humanos. É a expulsão de demônios. Lembrando que a verdadeira libertação só acontece pela fé em Cristo Jesus. Uma coisa é expulsar um demônio. Se você mandar sair, vai sair. Por causa do Espírito do Senhor que habita em você. Agora, a verdadeira libertação só acontece em Cristo. Quando a pessoa crê, aí a casa é limpa totalmente. Por isso que você vê em determinados lugares por aí que gosta de fazer espetáculo. Às vezes a pessoa fica endemoniada mais de uma vez. Por quê? Porque foi só expulso o demônio.
A pessoa não foi liberta porque não nasceu de novo. São coisas diferentes. Somente o novo nascimento liberta as pessoas, a fé em Cristo Jesus. Agora, a sua igreja é equipada pelo poder do Espírito Santo para expulsar espíritos malignos. Só que aqui Jesus age numa escala inimaginável. E tem um outro fato interessante no texto: a presença dos gentios. E o ministério de Jesus já se estende sobre os gentios. Isso é uma coisa muito interessante. Os gentios, que eram considerados imundos pelos judeus, o mover de Deus chega até eles. Da mesma maneira que chegou em Naamã, o sírio. Da mesma maneira que chegou na viúva, quando Elias foi mandado a ela. Que nós vimos até no texto que Jesus fala no Evangelho. Então aqui Jesus está movendo poderosamente, inclusive sobre os gentios. O que Jesus está fazendo? Ele está treinando os seus discípulos. Mais à frente ele vai enviar 70 deles. Jesus está ensinando pelo fazer. Por isso que é muito importante, você que é crente mais velho da igreja, está ensinando a seus filhos, ensinando as novas gerações. Olha, filho, nós somos crentes. Quando alguém fica doente, crente ora. Não apenas ora para fazer uma rezinha, não, ora com confiança de que Deus é poderoso para curar. Muito importante isso. O seu filho vai aprender pelo seu exemplo. Os crentes mais novos vão aprender pelo exemplo. Numa das últimas palavras estava orando. Eu gosto de orar andando. Por quê? Porque na igreja que eu fui salvo, todo mundo orava andando. E o motivo qual que era? Como eles acordavam muito cedo para orar, e eles sabiam que se ajoelhasse ia dormir no meio da oração, eles pegaram o hábito de orar orando. Aí vai lá o novo convertido, todo mundo orando, andando. O que o novo convertido faz? Ah, estão andando, vou orar também andando. Acabou. E até hoje eu oro andando. Vai tirar o cachimbão da boca, tá torto já não mexe mais. Estou habituado a orar assim, de olhão aberto ainda, para susto de muita gente. Entendeu? Mas é assim, mas pelo menos a pessoa olha e fala, nossa, o camarada está orando. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Veja que interessante. Muitos chamam esse sermão de sermão da planura. No texto anterior, fala que Jesus separou eles num lugar plano. E olha que interessante. Sempre houve uma discussão na igreja se era o mesmo sermão de Mateus 5 a 7. Agostinho de Hipona acreditava que eram sermões diferentes. Isso foi acreditado até a Reforma, até Calvino. Mas a partir da Reforma, as pessoas começaram a entender que é tudo o mesmo sermão. O único detalhe é que Lucas está fazendo um resumo. Independente dessa dúvida, você tem que fazer uma escolha. Os ensinos são válidos. E aqui está falando o quê? A questão dos pobres. Gente, o que é pobre aqui? É a pessoa que é necessitado de Deus. É o pobre de espírito, é aquele que busca Deus. O que acontece?
Os católicos pegaram essa passagem e transformaram em voto de pobreza. Isso é uma perversão. Não há nenhum problema. Você tem que interpretar o texto dentro do contexto. O que mais está falando aqui? Da perseguição. Quando as pessoas são perseguidas por causa do nome de Jesus, você vai receber prêmio. Agora, quando eu pego o texto de Mateus, é muito mais rico, é muito mais detalhado, me dá muito mais detalhes. Inclusive, nós temos esse texto no canal da igreja, e lá está tudo detalhadinho, certinho. Basta entrar lá que você pode até consultar. Mas aqui Jesus está falando das bem-aventuranças, por servir a Ele, por servir ao reino. Mas olha que interessante, essas bem-aventuranças envolvem desconforto. Hoje em dia, no falso evangelho que é pregado um falso evangelho do conforto. Entenda, servir a Cristo em algum grau vai exigir desconforto. Servir a Cristo em algum grau vai exigir perseguição. Servir a Cristo em algum grau você vai depender 100% de Deus. Lógico, você depende de tudo, mas eu estou falando, sabe aquela questão quando você está sem escapatória? Existem situações que ainda a mente humana pode agir. Mas existem situações que somente Deus. Então entenda, meu irmão, assim, não tem essa visão romântica, infantil, que você não vai passar desconforto. É necessário que o desconforto venha. É no desconforto que você vai crescer. É no desconforto que a sua intimidade com Cristo vai crescer. É no desconforto que você vai ver o poder de Deus se manifestar. É a maneira de Deus agir. Foi assim com os apóstolos. Foi assim com os discípulos. Foi assim com a igreja em toda a sua história. E vai ser assim até a consumação do século. Basta ler o livro do Apocalipse. E ver o que a igreja vai passar no Apocalipse. Entendeu? Só uma amostra. Veja, quem não tiver aderido, quem não receber a marca, não vai ter atendimento hospitalar. Aí seu filho fica doente. Você tem duas hipóteses. Ou bota a marca nele e ele vai para o inferno, ou você ora em jejum e espera que Deus cure. Ou você enterra o seu filho. Pesado, né? Por isso que eu falo, a que nível de desconforto você está disposto a ir pelo nome de Jesus Cristo. Lógico, o exemplo que eu usei aqui é um exemplo extremo. Mas os irmãos concordam que pode acontecer? Agora, se você hoje, em época de liberdade, você não ora, você não jejua, você não busca Deus, você não exercita a sua fé orando pelos doentes. Aí você está me dizendo que em época de perseguição você vai fazer isso? Percebe? Hoje é época de treinamento, a igreja está sendo edificada, bem-vindo ao clube. Começa agora, vai poupar trabalho. Isso é cristianismo bíblico. Não é ter uma religião evangélica. Entenderam o que eu estou falando? Irmão, começa de maneira simples. Ah, a criança está com febre. Pronto. Começou. Estou com o dedo doendo. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é orar. Irmãos, até para ir no médico. Se o médico não tiver discernimento da parte de Deus, ele erra o diagnóstico. Entendeu? Quem disse que as curas naturais não são obra de Deus? Lógico que são. Porque senão ninguém morria. Até a cura natural é uma obra de Deus. A medicina é uma bênção de Deus. O médico precisa de discernimento da parte de Deus para fazer o diagnóstico correto. É tudo pela oração. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso dessa forma. Mas pare para pensar no que eu estou falando e comece a praticar, que é um bom exercício. Amém? Vamos seguir. Versículo 24. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação.
Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha que interessante, aqui Jesus, e Mateus sintetiza isso, em 3 aspectos que são importantíssimos na existência humana. Primeiro, riqueza. Segundo, comida boa. Terceiro, ser reconhecido pelos homens. Percebe as 3 coisas que Jesus cita? Os ricos, os que comem bem e os que são reconhecidos pelos homens. Sabe o que Jesus fala? Meu amigo. Lógico que Jesus não falou meu amigo, é o vosso pastor que falou no jeito dele. Mas Jesus falou, meu amigo, se você confia nessas 3 coisas, você está vendido. Tudo isso vai queimar, já era. Não restará pedra sobre pedra. O que o mundo busca? Riqueza, reconhecimento público e muita comida boa. Inclusive, eu não tenho nada contra isso. Não, quanto ao reconhecimento público, eu sou meio desconfiado. Mas veja, o dinheiro em si. O dono do ouro da prata é Deus. Ninguém tem mais riqueza do que Deus. Entendeu? A questão da boa alimentação, que bênção você comer bem. Que alegria você poder fazer um almoço de uma comida que você gosta. Os irmãos sabem a minha mania, não cansa. Irmão, quando eu deito na cama, à noite de frio, aquela caminha quentinha, assim que eu cubro, que fecha tudo, que eu sinto o calor, ai Deus, o Senhor é bom mesmo, né? Coisinha pequena, mas é gostoso. Mas assim, eu tenho que ter um relacionamento correto com essas coisas, porque todas elas vão ser inúteis. E só vai restar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Toma um golinho de água. Versículo 27. Mas a vós que isso ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem túnica recuses, e dá a qualquer um que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o torne a pedir. Jesus aqui ele vai fazer um paralelismo. Veja que interessante. Primeiro, amor aos inimigos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos colocar o pé no chão. Eu conheci uma situação de um líder e sua esposa em que o filho deles foi abusado sexualmente dentro da igreja. E o abusador foi pego. Entendeu? Veja, como que você vai amar uma pessoa dessa? A primeira reação, você vai querer enfiar a mão na orelha. E bem enfiado. Talvez você seja mais espiritual do que eu. Mas eu entendo que o sentimento humano, veja, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não quer dizer que você fala, nossa, agora vão arrebentar a fuça. Mas aí você lê e fala, não posso fazer isso. Então assim, cuidado com esses textos. Por exemplo, eu já vi gente aconselhando mulher a deixar o marido bater usando esse texto. Ferir a outra face, irmãos, é a maior ofensa que tinha para o povo judeu, uma das maiores. O que está falando Jesus aqui? Quando te ofenderem, esteja preparado para ser ofendido de novo. Entendeu? Agora, se tentarem te ferir a face, põe a mão na frente. Porque o princípio da legítima defesa emana da Bíblia. Se forem te ferir, corre. Se forem fazer alguma coisa para sua família, proteja. Entendeu? Não seja bobo. Havia até uma piadinha no meio evangélico que um pastor estava no ponto de ônibus, o cara veio e deu um tapa na cara dele. Chegou para ele e falou, o que essa tua Bíblia fala? O
pastor falou, é para dar outra face, ele pegou, deu outro. Pum, e aí, que sua Bíblia fala? Não fala nada. E foi lá e ó, bateu no cara. Vou te falar uma coisa para vocês. Uma vez eu vi um bêbado, foi molestar um crente. E o crente com muito jeito deu uns empurrão no bêbado porque ele estava incomodando a mulher dele. E botou para longe. Não feriu, não machucou, mas deu uns empurrão. Então assim, cuidado. Amar o inimigo, você vai orar por ele. Aqui é uma pessoa que está te ofendendo no seu trabalho, na sua família, está te difamando. Entendeu? Vou usar o exemplo do rei Davi. Vou usar o exemplo de um exército. Você é um soldado cristão, você está numa guerra. E o camarada começa a atirar. Você vai levantar da trincheira e vai falar... Não. Então você não pode torcer a escritura. E no caso da agressão feminina, nós aqui na igreja temos uma orientação bem espiritual. Aqui na igreja, a agressão física é delegacia. Entendeu? Porque nós não temos parte com bode. Entendeu? Inclusive para proteger fisicamente. Porque eu já fiquei sabendo de irmã que foi orientada a aguentar e o marido foi lá e matou. E se a igreja orientou errado, a culpa é da igreja. Lugar de cafajeste não é na igreja. Lugar de mau caráter não é na igreja. Entenderam? Inclusive, se um dia acontecer, eu quero ser o primeiro a saber que nós vamos ter uma conversa de homem para homem. E vamos ver se com quem aguenta, se é macho de levantar a crista. Na frente do delegado, vamos ver. Entendeu? Não tem essa. Então assim, cuidado. Jesus está falando aqui de ser ofendido. Agressões verbais, entendeu? Agora, a sua integridade tem que ser preservada. Cabe a nós, maridos, e suas respectivas esposas, protegerem suas famílias. Amém? Vamos seguir. Versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Olha que interessante, irmão, isso aqui é a chamada regra de ouro. Eu vi nos 3 comentaristas, quando eu estava preparando a palavra. Eles chamam de regra de ouro. Irmão, olha, a maneira como você quer ser tratado é a melhor maneira de tratar os outros. E olha, vou te falar, irmãos, quando você planta educação, quando você planta respeito, quando você trata as pessoas com dignidade, você colhe aquilo. Os irmãos sabem, eu tive uma criação mundana, secular, fui criado lá em São Paulo. Infelizmente, alguns amigos meus viravam e mexia, levavam uns tapas na orelha. Comigo era a coisa mais difícil de acontecer. Por quê? Porque aonde eu chegava, eu tratava todo mundo com sorriso, tratava todo mundo com educação, chegava nos lugares respeitando. E já teve vezes que o único que não levou chacoalho fui eu. Por quê? Porque tratei as pessoas com educação, isso eu aprendi com meu pai. Entendeu? Então, da maneira que você quer ser tratado, trate os outros. Cuidado, a palavra dura suscita ira. Tiago, irmão de Jesus, fala que a nossa língua pode botar fogo numa floresta. Haja com prudência, até para falar o que é difícil. Fale de maneira sábia. Jesus muitas vezes elogiava e depois vinha com a repreensão. Então assim, cuidado, esposas. Quando forem conversar com seu marido, não coloque ele na defensiva. Se você encurralar, você vai levantar o Gibor. O que é Gibor? É o guerreiro, é um dos nomes do homem no Antigo Testamento. Seja sábia. Dê uma saída digna, que você vai ganhar o respeito e o coração do seu esposo. Maridos, da mesma forma, não fira os sentimentos de sua esposa. Ela é sensível.
Quem cuida da sua esposa, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Palavras do Senhor. Então, cuidado. Tudo isso está dentro da regra de ouro. E não tem lugar melhor que o nosso casamento para a gente treinar. Amém? E ó, irmãos, não é fácil. Essa semana mesmo, fui falar uma frase para Paula. E ó, não foi nada gritante. Irmão, eu sou pastor, não pode ser gritante. Senão eu nem poderia estar qualificado para ser pastor. Mesmo assim ela falou, amor, não fala assim comigo. Eu baixei a cabeça, fiquei quieto, mordi a língua, falei, desculpa. Nossa, como você é espiritual? Não, não sou espiritual, sou bem carnal, é que eu não sou maluco. Entendeu? Irmãos, tem coisa que a gente faz só porque a gente não quer desagradar a Deus. Cuidado. Às vezes você acha que você é espiritual demais, ó, só de você livrar a sua cara já tá bom. Entendeu? Eu tô tentando, sabe, traduzir pro dia a dia. Carne e osso. As mesmas pressões. Amém? Vamos avançar. Versículo 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porém ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Até aqui. Irmãos, o que acontece? Esse é outro texto, você precisa tomar cuidado. Ninguém pica dinheiro. Existe um dom na Bíblia chamado socorro. Dinheiro é coisa certa. Você não pode usar dinheiro para sustentar vagabundo. Quem não trabalhe, não coma. O que Jesus está falando aqui não é isso, para você picar dinheiro. Jesus está falando o seguinte, por exemplo, alguém que está com problema financeiro, o cara está desempregado. Aí Deus coloca no seu coração você emprestar uma grana para ele pagar a luz, água e fazer um mercado. Vamos supor que você não quer dar oferta. Direito seu, o dinheiro é seu, você faz. Quem disse que você é obrigado a dar oferta? Você não é obrigado a dar oferta. Você faz direcionado pelo Espírito Santo, correto? Eu entendo que a oferta é direcionada pelo Espírito Santo. Então, veja, a pessoa desempregada tem condição de pagar? Não, você fala, irmão, vou te emprestar uma vez. Eu precisava pagar o documento do carro, o Detran levou. E era uma grana preta, estou resumindo, 25 anos atrás. O irmão chegou para mim e falou, irmão, vou te emprestar o dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, não se preocupe, você paga quando puder. Mas ele foi claro, vou emprestar o dinheiro. E depois eu paguei. Como eu já aconteceu de irmão vir me pedir emprestado, e a pessoa falou, não tenho dinheiro para te pagar agora, não tem problema, paga quando puder. E lembrei do outro irmão. Entendeu? É isso que Jesus está falando. Você emprestou, não fica esperando receber, a hora que der, paga. Entendeu? E cuidado, porque veja, às vezes você pode se enganar com a pessoa. Às vezes uma pessoa que você acha que era idônea, você vai lá e empresta o dinheiro, ela nunca vai te pagar. Porque ela não era idônea como você pensava. Então esteja preparado para sofrer o dano. Também é isso. Entendeu? Então aqui Jesus, novamente, está tratando com princípios. Mas sempre a regra de ouro. Entendeu? Faça aquilo que você quer que seja feito para você. Esse é o maior ensino do que nós aprendemos essa noite. Um outro ensino importante, a questão de sofrer dano.
A questão de sofrer prejuízo. Eu separei aqui o que aconteceu com os apóstolos. Veja que interessante. Olha que interessante. A tradição nos ensina que Pedro morreu crucificado em Roma, de ponta cabeça, que ele não se achou digno de ser crucificado na mesma posição de Jesus, provavelmente no mesmo ano que Paulo. Paulo, como era cidadão romano, morreu decapitado, num só golpe. Durou apenas uns 40 segundos a consciência dele, sem o corpo. Sinistro, hein, pastor? É sinistro. Mas lembra que martírio é dom? Martírio é dom, irmãos. Eu, por exemplo, não tenho esse dom, não. Morro de medo de morrer. Não, passe longe. Quero morrer, não. Depende de mim, vou viver mais Matusalém. Mas um dia temos que encontrar com o Senhor. Fazer o quê? Como todo mundo, espero que seja dormindo ou que seja via arrebatamento, amém? Glória a Deus, amém? Irmãos, não é mal pensar isso. Normal. Que mais? André. André morreu crucificado na Ásia, na região da Acaia. Só que a tradição nos mostra que ele foi crucificado numa cruz em X. A cruz de Santo André. Que era uma cruz também que tinha uma morte muito... Irmãos, a crucificação, se não quebrasse as pernas da pessoa, levava 3 dias para morrer. Morria desidratado e por asfixia. Chegava uma hora, o ar só entrava no pulmão e não saía. Morria por asfixia. Crucificação não era bolinho. Talvez a pior forma de morte do mundo antigo. Que mais? Tiago, um dos Boanerges, irmão de João, foi morto por Herodes. A Bíblia conta isso. Tiago Menor foi morto no Egito. Ele atuou na Judéia, depois a tradição conta que ele viajou para o Egito, e ele foi morto lá, martirizado. Que mais? Judas Tadeu, olha que interessante, Judas Tadeu, ele teve ministério na Mesopotâmia. E aí, depois ele foi para a Índia e chegou no Irã. E lá no Irã ele foi martirizado. Olha que interessante, no Irã. Que mais? Filipe foi morto na região da Frígia. Bartolomeu, olha que interessante, Bartolomeu começou essa pregação na região da Armênia, perto da Turquia. Depois ele foi para a região da Pérsia. E também foi para a Índia. Aí o que aconteceu? Na região da Babilônia, Bartolomeu foi esfolado vivo. Arrancaram a pele dele vivo. Será que doeu? Se eu não me engano, o que aconteceu? O rei da região ficou muito bravo com ele, porque o irmão do rei se converteu ao cristianismo. E aí, em vingança, ele foi esfolado vivo. Pensa. Que mais? Tomé. Tomé morreu na Índia, transpassado por uma lança. Simão Zelote. Simão Zelote, nós não temos muitas informações, mas olha que interessante. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram guerrilheiros. Simão Zelote era o tipo do cara casca grossa. Ele era um soldado preparado para a guerra, para cometer atentado terrorista. E Jesus vai, escolhe um camarada desse, um camarada militarizado. Olha que interessante, morreu na Pérsia, cerrado ao meio. Entendeu? Muito sério. E aí o último deles, Mateus. Mateus foi martirizado, ou na Etiópia, ou na Ásia. Parece que só João escapou, morreu de velhice. Mas a tradição conta que João foi jogado no azeite quente e não morreu. Então assim, irmãos, nenhum deles teve vida fácil. Precisa ser assim hoje? Não. A igreja não vive apenas ambiente de perseguição, ela vive ambiente de liberdade. A pergunta é, você está aproveitando esse ambiente de liberdade?
Porque pode ser que um dia mude. Pode ser que um dia nós não tenhamos essa liberdade toda. E se a coisa virar? Como é que fica? E se algo acontecer? Então aproveite esse tempo. Corre atrás, faça a sua parte, exercite sua fé, seja um bom discípulo de Cristo. Viva uma vida cristã frutífera, na dependência do Senhor, que você vai ver que vale a pena. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.